Grande do Sul vive a maior tragédia climática da sua história. Conforme a Defesa Civil do Estado, 469 dos 497 municípios gaúchos foram atingidos. Já o banco de dados da inundação, formulado pela URGS, aponta que Canoas e São Leopoldo, ambas localizadas no Vale dos Sinos, estão entre as cidades com maior número de pessoas afetadas. Para falar sobre a crise ambiental e as mudanças realizadas na legislação que envolvem o setor, o Espaço Livre de hoje recebe o agrônomo, ecologista e escritor Arno Kaiser. Por motivos de dificuldades de deslocamentos na região, a entrevista será virtual. Arno é membro do movimento Hessler para a Defesa Ambiental e um dos fundadores do Comitê Sinos. Também atua como fiscal na FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Olá, Arno, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade de falar com os ouvintes da TV Câmara. Nós tínhamos, no imaginário popular, a enchente de 1941 e mesmo com mais de 8 décadas separando essas duas cheias, por que a gente não pode considerar essa como uma tragédia natural, né? Como que as mudanças climáticas têm impactado na ocorrência cada vez mais em menores espaços de tempo de eventos extremos? Bom, a enchente de 41 realmente ela habita o imaginário de todo o Rio Grande do Sul, mesmo que quase ninguém mais tenha vivido ela, né? A maior parte da população gaúcha nasceu depois de 41, né? Eu conheço poucas pessoas que viveram ela, vivenciaram ela pessoalmente, né? Mas naquela época choveu também, foi na época de maio também, choveu muito tempo, desde abril, desde o dia 13 de abril até o início, até 8, 9, 10, então foi uma chuva muito prolongada. Foi uns 800, 900 milímetros, né, também, que é muito, só que num período mais longo, né. O que gerou o maior dano na época foi o fato de que, ao final dela, houve um grande vento sul que segurou a saída da Lagoa dos Patos e segurou mais dias a inundação, né. A diferença maior para esse evento agora é que, em primeiro lugar, choveu mais de 1.000 milímetros em boa parte aí no final de abril, início de maio, né. Novo Hamburgo eu vi hoje que choveu mais de 500 milímetros, que isso é mais da metade da chuva de um ano, e choveu praticamente tudo nas 2 semanas ali de final de abril, início de maio, e um pouquinho depois na semana retrasada. Quer dizer, foi muito mais concentrado a quantidade de água, né? E ela caiu em cima de uma região muito mais devastada, né? Porque na década de 40 a gente ainda tinha muito mais floresta nas partes altas da região hidrográfica do Guaíba, né, que pega toda a nossa serra, desde lá de Passo Fundo, toda essa parte aí, onde se formam os grandes rios que chegam aqui, eles são... essa região foi tudo muito mais ocupada pela soja, pelas lavouras, então o impacto ambiental disso é que as águas começaram a descer muito mais rapidamente, e quanto mais rápido uma água corre, mais violenta ela fica, né? Naturalmente há enchentes, né? A região do Guaíba tem registro de outras enchentes, né? Mas em condições naturais ela teria descido muito mais lentamente, teria uma parte dessa água e chegado muito mais devagar aqui embaixo. E isso é um reflexo também de uma questão global, né, que são as mudanças climáticas, né? Houve um bloqueio na atmosfera ali na região de São Paulo, Paraná, que as chuvas que normalmente sobem para a região sudeste, quando as frentes frias chegam, não estão passando desde o final de abril, praticamente. Então, está tudo caindo aqui, e a umidade lá da Amazônia, né, que está tendo uma seca lá na região amazônica, está vindo toda para cá, né? Segundo os meteorologistas lá brasileiros que estudam esse fenômeno dos rios, da umidade, está descendo praticamente um rio Amazonas para cá, né, de vazão. Né? São milhões e milhões, são bilhões de metros cúbicos, na verdade. E isso está caindo num curto espaço de tempo. E aí, para somar ainda isso, algumas das estruturas que a gente tem de proteção contra a seca estavam com sérios problemas de manutenção, especialmente aqui em Porto Alegre. O sistema estava todo sem manutenção, apesar de que os engenheiros, especialistas dos departamentos de esgoto de Porto Alegre avisaram, né, depois da cheia, as 2 cheias do ano passado, né, que testaram que tinha que fazer coisas, só que os políticos aqui de Porto Alegre, especialmente, mas também aí de Novo Hamburgo, parece que não deram aviso, não levaram a sério esses avisos e apostaram que não ia dar nada. Então, houve uma confluência de fatores que
fez com que no dia da parte, quando a água chegou no ponto mais alto aqui em Porto Alegre, eles registraram 5,33 metros, a outra era 4,76, ou seja, muito mais água. Tu tinha praticamente o volume de um Guaíba e meio normal, né, que é 2 metros a altitude, o nível médio do Guaíba, em cima do Guaíba normal, ou seja, quase 3 lagos ou rios, como queiram, ali no porto de Porto Alegre. E o sistema não aguentou porque ele estava fragilizado, né? Uhum. E a tragédia é essa, né? Bom, tu falaste na questão dos... desculpa te cortar, mas falaste na questão dos técnicos, né, do DEMAI que vinham informando. A gente percebe um desmonte no serviço público nos últimos anos, especialmente na área ambiental e em locais passíveis de privatização, como é o caso do DEMAI, né? Qual é o impacto da falta desses técnicos e servidores e de um Estado, né, que cada vez mais repassa suas demandas para a iniciativa privada? A questão é que, por exemplo, o DEMAI, assim, os dados do sindicato do pessoal lá que trabalha com os servidores, a mais, falam que há uma defasagem de quase 2.000 funcionários que o DEMAI e o Departamento de Águas Pluviais, que foram unificados, eles estão faltando todo esse povo, né? O meu órgão ambiental, por exemplo, a FEPAM também, a gente tem uma previsão de ter 500 funcionários, mais ou menos nós estamos trabalhando com uns 300 e poucos, né? Então há uma defasagem, né? Então tudo isso se reflete em capacidade operacional, né? A gente tem menos gente para trabalhar, né? E as gestões aí políticas, atualmente no estado do Rio Grande do Sul e também em algumas prefeituras aqui do nosso vale, elas estão mais interessadas, ou apontam mais no sentido da iniciativa privada absorver esses problemas. O problema é que a expertise, né, os caras mais experientes, que normalmente são os que também têm salários um pouquinho mais altos, estão se aposentando e não estão repassando esse conhecimento, né? A mesma coisa na parte de distribuição de energia, né? Em janeiro a gente teve um vendaval aqui em Porto Alegre, e eu fiquei 4 dias sem energia elétrica na minha casa porque as equipes não deram conta. E muitos técnicos experientes que estavam demitidos estavam cobrando por fora porque eles sabiam onde fazer o ligamento, né, as ligações. Né? Então, quando tu tem isso, o serviço público, a água, a luz, a energia, essas coisas todas, na minha opinião pessoal, elas são de interesse público. Então, não tem muitos... A iniciativa privada é excelente para fazer outras coisas, né, produzir bens e serviços, mas nessa parte em que o mais importante é a prioridade da população e tu não pode economizar, porque senão tu deixar de ligar de fazer manutenção numa bomba, coisa, o risco para a sociedade é muito grande, e a gente está vendo isso na prática, né, o custo que agora a gente está tendo aqui para salvar pessoas, resgatar pessoas que vão ter que a gente nem sabe exatamente ainda para recuperar toda a infraestrutura que foi destruída, ponte, estrada, moradia, vai ser muito maior que o custo de uma manutenção de um sistema qualquer de proteção de diques, né? Os nossos diques aí do Vale dos Sinos também, eles foram superados, porque a enchente... Eles estavam baseados na enchente de 65, que eu cheguei a vivenciar ela enquanto criança, assim, eu cheguei a assistir a inundação, né? Eles foram superados porque também as marcas de chuva estão sendo muito maiores e muito mais rápidas, né? E também a gente sabe que houve problemas de manutenção desses diques, havia gente cavando e retirando areia, as nossas casas ali no Gauchinho também com vários problemas, né? Então, tudo isso a gente está vendo agora aonde vai parar quando a gente não dá atenção para essas questões. Né? Nós tínhamos um código ambiental, que era a Lei 11.520 de 2000, que foi substituído em 2020. À época da votação, a Associação de Servidores, tanto da Secretaria de Meio Ambiente, da própria FEPAM, se manifestou, né, querendo ampliar o debate. Quais pontos você destacaria como de maior impacto dessa mudança ambiental? Bom, esse processo foi realmente bastante atropelado, né? Eu até colocaria assim que a questão da flexibilização da legislação que é ambiental, que é uma tendência que vem se ocorrendo já há pelo menos uns 15 anos, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, começou com a mudança do
do Código de Vegetação Natural, que é que o pessoal conhece popularmente como Código Florestal, né? Ele permitiu muito menos recuperar, ou melhor, ele permitiu que o setor agrícola, por exemplo, recuperasse muito menos área de preservação permanente, que hoje estaria funcionando como freio de todas essas enchentes, absorvendo essa água, né? O IPH fez um estudo aí, apresentou um dado aí que se tirasse todas as matas e vegetações de os rios que formam o Lago Guaíba, das contas lá, das projeções, a enchente teria chegado a 7 metros, né? Então, isso só demonstra a importância disso, né? E o Estado aqui fez um processo assim centralizado, né, no gabinete do governador, né, atendendo muito mais aos interesses do setor agrícola e também da especulação imobiliária, né, que historicamente se opõe à recuperação das áreas de preservação permanente, né? A gente sabe disso, a Farsul principalmente, mas também a FETAG, eles são contra, eles alegam que os agricultores precisam dessas áreas para plantar, só que hoje essas áreas estão todas debaixo d'água, né? E na época, realmente, a Associação dos Servidores, porque o código anterior, de 99, ele foi debatido na Assembleia, o Beto Mech, que foi o articulador político dela dentro da Assembleia, levaram 9 anos para fazer toda a legislação, né? E ele foi, assim, muito debatido, né? Essa legislação foi aprovada com quase 500 modificações em pouco mais de 30 dias, num regime de urgência. Na época, os servidores da FEPAM e da SEMA mandaram uma carta para o governador pedindo e outras entidades da sociedade, não só nós, mas muitas outras pessoas, mais tempo. Não é que éramos contra, eventualmente, a mudança, mas fazer um debate mais claro, né? E muitas coisas foram removidas, né? O conceito de várzea, por exemplo, que é a área que o rio se expande para além dos banhados, desapareceu, né? E hoje muitas áreas permitindo eventualmente ocupação com lavoura, drenar essas áreas, ou ocupação com território. As casas de luxo que tem aqui em Eldorado do Sul, os empreendimentos, tudo estão debaixo da água, né? E foram liberados em parte porque permitiu ocupar esses terrenos, né? Então, até mesmo quem achou que nunca ia ser atingido, né? E muita gente está dizendo isso agora, está vendo que, na verdade, foram atropelados, né? E outra questão, assim, a proteção às nascentes, né? O conceito de nascente antes, principalmente no Pampa, era muito mais protetivo, né? E a lei agora fala só em nascentes que dão origem a cursos d'água. A gente sabe que tem milhares e milhares, é um número enorme, nem se sabe exatamente quantos, mas são milhares, principalmente no Pampa, as nascentes que dão o lugar na origem a um pequeno banhado ou um poço d'água que o gado se abastece, né? Essas hoje estão totalmente sem proteção e estão sendo lavradas para produzir soja, né? A soja está descendo, assim como um dia o cacau invadiu o Brasil, o café invadiu o Brasil, a cana-de-açúcar, né? Hoje a gente está assistindo o ciclo da soja, né? E a gente sabe pela história que cada vez que a gente tem uma monocultura, ela tem um crescimento, um auge e depois uma decadência. A decadência ainda não começou para nós, mas um dia vai acontecer. Quando a China começar a comprar soja da África, lá do Quênia, ou de algum outro país mais perto, a gente talvez aqui vai ter o fim desse ciclo, né? Só que aí a gente está invadindo um ecossistema que é o Pampa, que é único no Brasil, nós só aqui no Rio Grande do Sul tem, né? O próprio conceito de Pampa também foi muito massacrado nesse novo código, né? E que era um ecossistema que produzia carne de alta qualidade em harmonia com a natureza, um produto hoje super valorizado, que seria muito mais interessante para a economia gaúcha, né, exportar carne de gado para a Europa, para o Japão, para esses países que pagam muito bem para esse produto, e produzido um gado verde, né, como se diz na linguagem capitalista contemporânea aí, né? Uhum. Então, foi um processo político contrário à tradição nossa do Rio Grande do Sul, uma coisa autoritária, né, e que tem sua parcela de responsabilidade, né? Outra questão, o Estado do Rio Grande do Sul está atrasado na recuperação dos planos ambientais previstos no Código Florestal, que eram para começar há 5, 6 anos atrás, né? A gente até hoje ainda praticamente não fez nada, né? Os órgãos ambientais estão impedidos, por falta de pessoal, de começar a negociar a recuperação ambiental, mesmo de faixas menores, de 7, 8, 12 metros, que os pequenos agricultores vão ter que recuperar. E tem milhares de hectares no Rio Grande do Sul que estão nessa condição, né?
Isso para a própria agricultura é um problema, né? Porque a gente teve um projeto também de deixar usar as áreas de APP, aí foi um deputado aí de Novo Hamburgo, o seu Zuco, que aprovou isso, né? Para fazer açudes e barragens, né? Ninguém esquecemos a seca agora, né? Eu acho que isso aí também porque as florestas são fundamentais para produzir água de boa qualidade, né? Elas que absorvem a água e depositam no maior depósito natural que é o solo e o subsolo, né? E hoje em dia a gente tem um temporal, uma enxurrada e daqui a pouco uma seca. É tudo num período assim de 2, 3, 4 semanas. Isso mostra o desequilíbrio e o prejuízo para a agricultura, né? Porque a seca acaba com a safra e a enchente destrói a safra, né? Então, tu tem prejuízo pelos dois motivos, né? Então, a gente precisa fazer um projeto de recuperação ambiental do Rio Grande do Sul. São mais de 200 anos que a gente está devastando esse estado aí, né? A gente tem também a questão da licença por adesão de compromisso, que seria o chamado autolicenciamento. Isso também foi incluído nesse novo Código Ambiental. Isso é inclusive uma sacanagem para os próprios empresários, né? O cara não precisa apresentar nenhum projeto de licenciamento, ou seja, ele não passa por uma avaliação do Estado, né? Que custa o custo de uma licença ambiental. Uma licença ambiental é um custo relativo. Se tu vai contratar uma consultoria para fazer uma avaliação ambiental privada, ela é muito mais cara que o custo de qualquer licença para os setores econômicos. E aí o empresário se mete a fazer coisas, às vezes mal orientado, porque nem todos os profissionais do mercado aí muitas vezes consideram a questão ambiental, né? Faz de qualquer jeito e o autolicenciamento diz que se der um problema, quem paga a conta é o empresário. Daí muitas vezes a pessoa lá que tem uma pequena empresa familiar vai fazer uma bobagem e aí depois vai passar anos pagando multas, pagando processos ambientais, porque economizou alguns poucos centenas de reais. Uma licença no Rio Grande do Sul não custa menos de R$5.000 na média, as licenças ambientais de empresas, né? Tem setores que nem o setor agrícola paga menos ainda, né? Claro, grandes empresas não, mas essas não passam, né? Tipo Petrobras, Paulo Petroquímico pagam bem mais, mas a média é baixa, né? E é um custo assim que tu vai ter equipes especializadas, porque no estado tu tem gente dentro da FEPAM, dos órgãos ambientais, que entende do assunto, tem conhecimento, poder dizer, olha, meu amigo, assim, 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 é bom, você pode fazer tranquilo. E com autolicenciamento isso desaparece, essa proteção, né? E a sociedade também vai estar exposto a qualquer tipo de empreendedor que pode inventar de fazer uma maluquice e abandonar a coisa pela metade e depois o dano fica para a sociedade, como muitas vezes acontece com especuladores, assim, né? Começa um negócio, não dá certo, some e tu não tem nem de quem cobrar o reparo do dano, né? Então, isso também é uma coisa que parece boa, mas, na verdade, não é boa para ninguém, nem para o setor público, nem para a população e nem para o setor empresarial também. Para os empresários honestos, eu quero dizer, né? Não para os honestos e para os que estão na clandestinidade, talvez seja bom, mas para o resto não é. Com certeza. Bom, eu tenho escutado muitos especialistas falando nos últimos dias, e na hidrologia se fala sobre o paradoxo do dique, né, que dá uma falsa sensação de segurança para a população. E como é que esse tipo de construção, como temos aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, conseguiu, ao longo dos anos, aumentar o número de pessoas que foram atingidas agora? Os diques de Novo Hamburgo, principalmente São Leopoldo, que eu conheço mais, mas também os ali de Canoas, na região do Madeiras Velho, eles foram construídos bem próximo ao Rio dos Sinos. Inclusive permitindo a ocupação de áreas que há 60, 50 anos atrás eram banhados, né? Que são as áreas onde o rio se expande, né? Então, ali na Vila Santo Afonso, ali tudo aquilo é uma região, o próprio Vila Brase, são áreas muito baixas, 8, 9 metros acima do nível do mar, a maioria. Então, eram áreas que antigamente eram ocupadas pelo rio. Mas o dique foi feito bem pertinho, né? E os diques é uma combinação de duas tecnologias, né? Tem a barreira física, né, que segura o rio para ele não entrar para a área seca, vamos dizer assim, né? E ele
precisa de um sistema de bombeamento, porque a área que cai dentro da cidade, ela tem que chegar no rio. Quando o rio está alto, ela não consegue fazer isso por gravidade. Então, aí é que entram as casas de bomba, né? As casas de bombas têm cancelas lá, ou comportas, que descem até o fundo, trancam a água do rio, que não consegue voltar para vir para o lado da cidade, se expandir para a área da cidade, e a bomba joga da cidade para o rio, né? Esse sistema tem que funcionar. Isso é uma tecnologia bastante antiga, bastante simples, que veio lá foram técnicos alemães que e tem em muitas cidades na Alemanha, na Holanda, isso funciona há centenas de anos, existem polders, que eles chamam por lá, né? E isso é uma tecnologia bastante dominada e relativamente simples de operar, só que tem que ter a devida manutenção, né? Se falha a casa de bomba, daí o que acontece? Em primeiro lugar, o rio pode voltar por vasos comunicantes e entrar na cidade, e a água que caiu no território seco não consegue sair. E aí o dique, em vez de virar uma área de proteção, se transforma numa barreira semelhante a uma barragem que levanta o nível do mar. E aí, para tirar essa água, tem que se fazer isso que as prefeituras aí estão fazendo agora, botar bombas paralelas, porque senão a água simplesmente não vai ficar ali, represada, né? Ele vira uma piscina, né? De dique, ele se transforma na área seca uma piscina, se o sistema de bombas não funciona, né? E parece que é isso que aconteceu, especialmente aqui em Porto Alegre, mas também aí em Novo Hamburgo, aí no nosso Arroio Gauchinho, infelizmente, né? Isso atingiu provavelmente muito mais gente do que deveria, né? O passar por cima que aconteceu também, isso tem a ver com a quantidade de chuva, né? Então, provavelmente, nós vamos ter que passar agora por uma revisão desses diques e talvez aumentá-los um pouco, né? Para proteger ainda mais as cidades, né? E uma outra coisa que contribuiu um pouco para isso aumentar também foi a própria construção da 448, que também ficou bem pertinho do Rio dos Sinos, né? E ela também criou uma espécie de barreira que levantou um pouco mais o nível, né? Ela não funciona como um dique tipo de proteção de enchente, né? Mas ela tem passagens para os arroios, mas essas passagens são pequenas, né? E o rio sobe, a parte principal do Rio dos Sinos sobe quando encosta contra elas, né? Quando a gente passa ali agora numa enchente, ali a gente vê, parece que a gente está naquelas paisagens da Holanda, a água dos dois lados, assim, né? Porque é assim que funciona, né? Então, realmente, assim, a gente invadiu áreas de banhado, né? E não deveria, mas isso foi um erro lá do passado. O Comitê Sinos propôs, há uns anos atrás, mapear todas as áreas de risco, né? E até na época a gente conseguiu que, pelo menos, muitas prefeituras parassem de liberar a ocupação habitacional. A própria Caixa Econômica Federal, aqui do Vale dos Sinos, também começou a incorporar esse elemento, mas o que já estava implantado aí nos últimos 40, 50 anos, né? Eu me lembro ali quando ocuparam a Santo Afonso, nos anos 80, a Cobás e tal, o pessoal foi para ali achando que estava num lugar seguro, né? Só que o sistema falhou e as pessoas estão hoje sofrendo com isso, né? Com toda essa destruição aí que aconteceu, né? Na tua opinião, o ideal, para além do conserto desses diques, né, para proteger ali as áreas já existentes, seriam alguns espaços, algumas pessoas irem residir em outros locais da cidade? É meio difícil de dizer isso agora, assim, não. No mínimo, talvez vai ter que ser feita uma revisão das cotas desses diques, né? O Rio dos Sinos, há uns 50 anos atrás, ele tinha quase 4 ou 5 vezes mais banhados, né? A maior parte deles foram aterrados, né? A nossa grande área de proteção ali do banhado da Lomba da Integração e que a própria estrada ali funciona também como uma espécie de retardo da vazante, aumenta as enchentes ali em Canudos, Campo Bom, na parte da Vila da Integração, né? Tudo isso vai ter que ser reavaliado, né? Isso aí porque os cálculos que foram feitos foram para outro padrão climático, né? Com a mudança climática, a Metroplan estava fazendo um trabalho muito bom de levantamento de todas essas áreas com necessidade de proteção, né? Porque, afinal, em alguns lugares, realmente, a população está ali estabelecida e vai ter que ficar. Num ou outro lugar, talvez tenha que sair. Isso é meio difícil de dizer, assim. Eu não afirmaria, não seria meio, assim,
meio, como é que é, catastrofista, dizer, não, todo mundo vai ter que sair. Não, acho que não. Talvez lá no Vale do Taquari, onde as coisas foram muito piores, né, porque levou tudo, né, sim, talvez lá vai ter alguns lugares que a cidade vai ter que ser reconstruída num lugar mais seguro, até porque, né, vai estar sempre as pessoas com medo de morrer de uma hora para outra de uma inundação. O Vale dos Sinos é um pouquinho diferente, nós já estamos na planície, a subida das águas é um pouco mais lenta, né? O Taquari é um rio já de serra, o Alto Caí também, o próprio Alto Rio dos Sinos também, lá no Caraá, quando deu aquela tragédia no ano passado lá que matou pessoas na Maquiné, lá são rios que correm rápido, né? Porque eles são rios de serra, a declividade é muito grande. O Rio dos Sinos não, a cota de Taquara para baixo quase que não, é poucos metros que desce, né? E até Rio Grande também é bem pouca coisa, 5, 6 metros. Então, a tendência deles é se meandrar, né? Fazer voltinhas, né? Como é o Rio dos Sinos, né? Essas voltas desaceleram também a velocidade de descida das águas, né? E, eventualmente, a prefeitura e Novo Hamburgo vai ter que avaliar, eventualmente, fazer bacias de amortecimento, para segurar um pouco da água que sobe, que desce da parte norte da cidade em alguns pontos, para depois liberar aos pouquinhos, né? Infraestruturas, porque a urbanização chegou nesse ponto, né? Uhum. Tu foste A gente está pagando por erros do passado, né? Mas agora algumas coisas não tem mais muito como consertar, né? Mas sim. outras ainda são passíveis de consertar, mas alguma coisa vai ser ter feito toda uma revisão. Isso aí vai ser um longo debate e vai precisar vai ter muito trabalho para a gente poder voltar a uma situação assim de dar novamente segurança para as pessoas. Eu acredito que as pessoas vão tem a famosos abobados da enchente, tu já ouviu falar dessa expressão? Sim. Que isso foi voltou à em tona, 41, né? As pessoas que entraram em estado de estresse pós-traumático, que não se falava isso, passavam a andar pelas ruas assim sem noção, assim, estavam meio enlouquecidos. Muita gente, eu acho que se não tiver um bom apoio psicológico, a qualquer chuvinha vai começar a surtar, principalmente as crianças, né? Então, vamos ter esse tipo de problema também, e para dar segurança para as pessoas, a gente vai ter que reavaliar toda essa estratégia de proteção. Os sistemas são bons, eles são bem pensados, né? Eles funcionam em outros, só que vai ter que ser feita uma reavaliação e, no mínimo, uma boa manutenção e troca de equipamento, tudo isso que enfim, é um preço que nós vamos ter que pagar como sociedade para continuarmos morando perto dos nossos rios, que eu acho que a maioria das pessoas vai continuar querendo fazê-lo, né? Um ou outro vai embora, né? Já sei de gente que diz nunca mais vou voltar aqui, mas é uma minoria, provavelmente, que pode ou que vai executar esse tipo de estratégia. Qual a importância, né? Tu foste um dos fundadores do Comitê Sinos, que foi o primeiro comitê de bacias do país. Qual a importância desses comitês para se pensar políticas públicas ambientais? Pois é, esse é um outro problema que a gente tem até do ponto de vista legal, né? Os comitês de bacia foram criados no ano de 94, né? O Comitê Sinos é de 88, foi o laboratório, junto com o Comitê Gravataí, que criou toda a base legal, inclusive a legislação nacional de proteção às águas, né? E o sistema nunca foi implantado na sua totalidade, né? A gente tem planos de bacia aprovados em diversos comitês que agora deveriam começar a ser implantados. E o diferencial dos comitês de bacia é que a gente tem uma gestão democrática. Os representantes da iniciativa privada que usam a água na agricultura, na indústria, para turismo, para navegação, para mineração, têm assento junto com os ecologistas, os professores universitários, as câmaras de vereadores, enfim, e o próprio governo estadual num parlamento, numa espécie de Câmara dos Vereadores semelhante aí à TV onde vocês estão aí, né? Ali se debate, todos os representantes da sociedade têm voz e opinião e não tem um setor hegemônico, né? E tu constrói políticas públicas que equilibram os interesses de garantir quantidade e qualidade de água. Esse é o objetivo dos comitês de bacia, né? E, infelizmente, nos últimos tempos, os governos do Estado não têm investido um mínimo de recurso. O Comitê Sinos sobrevive hoje, basicamente, porque a Unicinos lhe dá apoio institucional com a sede e porque o Ministério Público do Vale dos Sinos, através da promotora Ximena, alcança recursos de multas para um fundo, que é o Fundo Verde Sinos,
que é o que tem mantido vivo o comitê, senão nós estaríamos que nem o Comitê CAI, que está sediado na casa e no computador do presidente deles lá, às expensas dele, né? Então, é um sistema baseado na experiência internacional e que foi adaptado à realidade brasileira e que tem uma tradição, a gente tem um histórico de envolvimento de toda a comunidade do Vale dos Sinos em torno da sua construção. São centenas de pessoas físicas, instituições, os melhores especialistas de todos os setores já tiveram algum momento de intervenção, e todo esse esforço está sendo meio que desprezado, né? E talvez porque os governantes não têm o poder, né, dentro, não mandam nesses comitês, né? Quem manda, de fato, é a sociedade civil organizada e o poder econômico, que tem muito mais assentos, né? E essa tradição, e a gente tem muitas obras previstas no plano de gestão da Bacia Sinos e dos outros comitês que tratam justamente do controle das vazões, da proteção dos banhados, da recuperação de áreas estratégicas na serra para reservação de água ou para infiltração, de produção de água boa, como se diz numa linguagem popular, que são áreas que já foram mapeadas, estudadas, né? E a gente tem também um grande envolvimento da comunidade, porque o Comitê Sinos, principalmente, sempre trabalhou com educação ambiental desde os anos 90. Nós temos uma geração de crianças que eram estudantes. A presidente do Movimento Reza, a atual, a Luana Rosa, era aluna com 8 anos de idade nos anos 90. Hoje ela é quase doutora, né, em ecologia. E assim tem muitas pessoas no Vale dos Sinos afora. Eu já estou mais tempão aí nessa, né? De vez em quando eu encontro alguma pessoa e diz: eu ouvi a tua palestra, eu vi o teu não sei o quê, eu aprendi isso, aprendi aquilo, né? A gente é uma referência hoje em dia, né? Gente que está preparada, né? Que estudou, que caminhou pelos arroios, fez levantamento, que pesquisou, que estudou no Peixe Dourado. Enfim, tem toda uma compreensão, uma série de parlamentares também, vereadores, que incorporaram a questão ambiental na sua prática, né? Em várias cidades, não é um ou dois. Antigamente tinha um ou dois heróis aí do meio ambiente, o Carl Spindler, que eu me lembro, assim, mas hoje a gente tem muitos parlamentares que entendem essa questão ambiental, e muitas lideranças comunitárias também, as associações comunitárias. A gente já tem o Sandro, que é da Associação de Campo Bom, já foi vice-presidente. Então, assim, é um leque muito grande de pessoas. E é onde se faz a boa política, né? É conversando, não é brigando. A política é sentar e conversar. É isso aí. As pessoas, os políticos vão tomar cafezinho, brigam e vão tomar cafezinho. Isso é política mesmo. É construir o bem comum. Cada setor poder dizer o que pensa, é o que acontece todos os dias numa Câmara de Vereadores, na Assembleia, né? As pessoas com diferentes visões de mundo sentam e conversam. E fazem acordos e alianças, e, enfim, isso é, né, quando é para o bem comum, isso é a boa política. É o que acontece nos comitês de bacia. Isso eu posso testemunhar, porque eu estou lá há mais de 35 anos trabalhando, né, desde antes do comitê existir. Assim, né? Já fui presidente, vice, enfim, participei de várias comissões de trabalho, né? Dediquei a minha vida praticamente a essas questões dentro do Movimento Reza e dentro do Comitê Sinos, e posso testemunhar isso de cadeirinha, assim, né? Bom, se fala muito na reconstrução do Estado. É uma pauta recorrente do governo, mas me parece que esse plano está muito mais voltado para a recuperação econômica, né? Qual é o risco de pensarmos novamente nessa retomada só em termos materiais? Sim, eu acho assim, né? Os ecologistas nunca, ao contrário do que nos dizem os nossos inimigos, assim, ou nos nossos oponentes, vamos dizer, nunca fomos contra o desenvolvimento econômico. A gente sempre foi a favor de um desenvolvimento econômico em harmonia com a natureza, e não contra os princípios naturais, que esse é o grande problema de muitos tipos de empreendimentos econômicos. Eles só pensam nos rendimentos econômicos, eles imaginam baseados numa realidade que não existe, que pode crescer indefinidamente num planeta que é limitado, né? Então a gente tem que aprender. A economia e a ecologia são ciências irmãs, na verdade, são, né, duas irmãs, brigam de vez em quando, mas são bem irmãs, assim, irmãs, uma um pouquinho mais velha, a economia, mas a ecologia um pouquinho mais jovem, mas são como membros da mesma família, né? E eu acho que o processo de recuperação, ele tem que, e a população, eu acho que
está tendo uma dura lição, ela tem que ser feita em bases ambientais. E o Rio Grande do Sul tem muita expertise nesse tema. Nós somos o estado que mais produz arroz orgânico aí nos assentamentos da reforma agrária, né? A gente tem uma política, uma know-how de agroflorestas, que é uma agricultura que produz junto com a preservação da ambiente. As nossas indústrias aí do Vale dos Sinos, desde a década de 80, já sabem produzir um couro curtido com muito menos produto químico, com muito menos água, e tem feito a sua parte de evitar a poluição, né? O que falta muito ainda, infelizmente, é a parte do saneamento. As indústrias, a reciclagem do lixo hoje, ela é uma realidade, né? A maioria dos municípios não tem praticamente mais nenhum lixão, como a gente tinha nos anos 80, direto nos banhados. Não, existem trabalhos das cooperativas de reciclagem, existe um tratamento com aterro sanitário para aquilo que não pode, e a população, muitos da população colaboram separando o lixo. Então, a base para um desenvolvimento econômico já está instalada. O que a gente precisa que o setor político perceba isso, né, e condicione a recuperação ao atendimento de parâmetros ambientais. Até porque senão nós vamos botar dinheiro fora, né? Se nós vamos recuperar reconstruir uma ponte na mesma altura hoje, é provável que na próxima grande enchente, elas infelizmente provavelmente vão voltar a acontecer, talvez não na escala dessa de agora, mas muitas ainda virão. Nós vamos botar esse dinheiro fora, né? Ali em Nova Petrópolis, aquela estrada que já caiu 4 ou 5 vezes ali abaixo de Nova Petrópolis, né? A gente tem que fazer uma obra que considere a geologia daquele lugar, né? E não adianta, né? Isso, a ciência está aí para nos ajudar, o meio ambiente, os técnicos nós temos Unicinos, Fevale, URGS e um monte de outras universidades, está cheio de gente qualificada aí para nos dizer como fazer certinho, né? Os estudos aí estão aí, é uma questão de a gente aprender, né? E o setor político ele não é obrigado a ser constituído por iluminados técnicos, eles têm que ter capacidade de decisão e liderança, mas eles têm que ter a humildade de ver que eles não sabem tudo, eles precisam ouvir quem sabe. E, na verdade, não tem ninguém que sabe tudo, né? E por isso que as decisões têm que ser feitas em debates coletivos, né? Através dos comitês de bacias, conselhos estaduais de meio ambiente, os conselhos municipais, tem que se ouvir a sociedade, né? A expertise, a intelectualidade e também o saber popular, que muitas vezes também sabe mais até que alguns doutores onde a água chega, onde é perigoso construir, onde não dá para mexer e onde pode mexer. Que é isso basicamente que é o licenciamento ambiental e a gestão das águas. É basicamente isso que ela quer fazer no fundo, né? Então, o verdadeiro desenvolvimento econômico ele tem que caminhar nessa direção. Em muitos lugares do mundo isso já está acontecendo. E nós temos potencial para isso. O Rio Grande do Sul é uma referência, né, há muitos anos da questão ambiental, né? A gente teve o maior líder da história, que é o José Lotzenberg, a pessoa mais iluminada que eu conheci sobre esse assunto internacionalmente, trabalhou aqui e deixou o testemunho dele, né? Ele nos projetos dele, que até hoje estão aí, está se mostrando que é possível trabalhar em harmonia com a natureza, né? Eu posso dar um exemplo do meu trabalho, por exemplo, toda a suinicultura gaúcha, há 20 anos atrás, ela era na beira dos rios. Então, o setor que eu trabalho dentro da FEPAM é controle da poluição de suínos. A gente obrigou os suinicultores a sair das beiras dos rios e ir para lugares mais afastados. Praticamente não houve danos a esse setor agora pela enchente. Ou seja, eles têm que agradecer as exigências ambientais que hoje não estão com os seus galpões atropelados. Houve alguns casos, né? Alguns deslizamentos. Mas foram cumprir uma legislação ambiental e hoje continuam com sua atividade econômica. Os únicos problemas que teve aí foi a estrada que não trouxe ração, algumas coisas assim, mas muito menor do que provavelmente se tudo ainda tivesse na beira dos rios, como era há mais ou menos uns 20 anos atrás. Com certeza. Bom, tu és autor de diversos livros e muitos deles pela editora Oikos, né, que foi fortemente impactada pela enchente. Isso. Qual é o teu sentimento de ver tantos negócios, histórias e vidas, né, perdidas numa tragédia na qual os ambientalistas já vêm alertando há tantas décadas?
O caso da Oikos, para mim, doeu particularmente, porque realmente a maior parte dos meus livros foram publicados pela turma do Erni, que é uma pequena empresa, e eles são pessoas muito dedicadas, né? E a casa deles é ali na Campina, né? Eles foram completamente atingidos, né? Felizmente eles pessoalmente conseguiram sair e tal, mas o acervo deles, tudo foi literalmente naufragado, né? E assim muitas empresas pequenas, e são justamente esses empregos, a economia de pequena escala, né? As empresas familiares, os pequenos negócios, que é onde está a maior parte dos empregos de qualidade que a gente tem, todos foram afetados, né? Então, eu estou, inclusive, o Erni, o pessoal está empenhado na reconstrução, estão pedindo ajuda, assim como muitas outras pessoas vão precisar de ajuda, de financiamentos públicos, né? Enfim, vai ter que ser feito, né? Mas é realmente uma forma, mostra que todo mundo foi atingido, né? Mesmo quem está com a casa no seco, né? Aqui em Porto Alegre, a parte mais nobre da cidade, os moinhos de vento, ficaram 12 dias sem água em casa, né? Muita gente teve, né, que nunca imaginou ser atingido por uma tragédia, teve que pagar também seu preço, né? Claro, muito menos do que uma pessoa que teve tudo destruído, mas também sentiu o cutuco, né? E eu acho que isso, espero que isso faça com que muita gente acorde. Tem gente que não vai, mas uma parte maior das pessoas acho que vai começar a entender que talvez aqueles ecochatos lá tinham um pouquinho de razão. Alguns talvez eram mesmo muito chatos. Talvez até eu tivesse entre eles. Mas eu acho que a maior parte das coisas que a gente tem dito são baseadas em conhecimento científico, né? A ciência da ecologia, né? E como eu falei antes, ela é uma prima irmã ou irmã da economia. As duas nasceram para trabalhar juntas, na minha visão. Uhum. E é isso que o planeta, a humanidade tem que aprender, né? Porque senão vamos entrar na fila dos que não têm mais espaço nesse planeta, né? Não queria O grande, agradecer. Pode continuar, pode. não, o nosso grande guru hoje, me esqueci agora o indígena lá, ele fala, né, que os Ailton Krenak. indígenas, isso, o Krenak e o Copenhague lá, né, que o céu está caindo, segundo o Davi Copenhague, porque a gente está tirando a estrutura que se sustenta lá. E o Ailton Krenak está dizendo que os brancos provavelmente não vão aguentar se continuar nessa. Os indígenas provavelmente sobreviverão porque estão há milhares de anos aqui, né? Embora muito da cultura deles também se perdeu. Eu acho que a gente tem que realmente fazer como as populações indígenas, ouvir o que a natureza está nos dizendo, porque ela está conversando conosco. Ela não está em guerra conosco, como algumas pessoas estão dizendo. Não, a natureza não pensa assim como essas pessoas. Ela age, causa e efeito. Tem certas leis que a gente tem que entender e respeitar. Fazendo isso, estaremos bem. Queria agradecer muito a tua participação, tua disponibilidade e pedir para tu deixar um recado aqui para a população de Novo Hamburgo, para os nossos gestores, para que novas tragédias como essa não se repitam. Eu espero que a população de Novo Hamburgo reflita né, tão logo saiamos dessa situação mais crítica, né, e comece a cobrar, principalmente da gestão pública, a incorporação da visão ambiental em todas as decisões da nossa sociedade, né, mesmo na área cultural, enfim, todos os setores, na área de saneamento, né, que a gente, enfim, implante a nossa estação de tratamento aí do Rio dos Sinos, que é uma vergonha que Novo Hamburgo ainda não trata o seu esgoto, né, e contribua com a sua parcela para construir. Isso é uma questão que depende de todos os cidadãos agora, né? Pensar o que é melhor para todos. Isso é o que eu sempre digo, que é a visão ecológica. Não o que é só melhor para mim, mas o que é melhor para todos. Porque quando todos estão bem, eu vou estar bem também. Tá bom? Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. O negacionismo climático e a sanha por cada vez mais lucro têm causado impactos indiscutíveis ao meio ambiente. No Rio Grande do Sul, um código ambiental que era exemplar foi alterado às pressas, sem o devido debate com técnicos e a sociedade civil. Passado o momento mais crítico, no qual era prioridade o salvamento de vidas humanas e de animais, apenas mitigar os efeitos sem ir a fundo nas causas ou apontar culpados, com certeza é prenúncio para novas tragédias. O Espaço Livre de hoje recebeu o agrônomo, ecologista e escritor Arno Kaiser
para falar sobre a crise climática no estado e os impactos das mudanças na legislação ambiental. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões também de pauta pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!